Pai, obrigado pelo seu poder. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia. Que maravilha você é. Nós cremos em Ti. Senhor, nós amamos você. Agradecemos a sua presença. Poderoso Espírito Santo, nós te damos as boas-vindas. Faça do seu jeito, que as nossas vidas. Toca-nos, Senhor. Obrigado porque as correntes foram quebradas hoje. Em nome de Jesus, a maldição foi quebrada. Em nome de Jesus, obrigado pela unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro. E todos gritaram amém. Podem se sentar. Muito obrigado, Pastor Samuel. Mais uma vez, obrigado por esta grande oportunidade. Irmã Beve e todos vocês, obrigado por esta grande oportunidade de estar aqui com vocês em Manila. É uma grande bênção e honra para mim e sempre agradeço por esta oportunidade. E agradeço ao Senhor por conhecer todos vocês, maravilhosos filipinos. Uau! Hoje quero pregar sobre o que chamo de segredo por trás dos milagres. Quantos querem saber o segredo por trás dos milagres? Atos, capítulo 10, versículo 38. Sabe, eu gosto desse versículo porque ele tem muitas coisas. É um verso, mas é muitas coisas. Como Deus, em sua infinita sabedoria e poder, ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando todos aqueles que estavam oprimidos do diabo, libertando-os completamente. Amém. Então, Jesus Cristo foi um maravilhoso, poderoso e notável realizador de milagres, de fato. Amém. E Jesus Cristo é chamado Sol da Justiça, com cura em suas asas, que é a última profecia do Antigo Testamento. A última profecia do Antigo Testamento foi uma profecia sobre a vinda de Jesus, em Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Você sabia disso? E o último capítulo é o capítulo 4. E a última e grandiosa profecia é sobre o Sol da Justiça. Ele diz, de forma clara, em Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, trazendo cura e restauração em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Amém. Jesus Cristo era muito diferente de todos os profetas e grandes pessoas que já visitaram Israel. Jesus era diferente. Quantos jovens estão aqui hoje? Todos vocês aí em cima, vocês não são jovens. Oi. O que é ser velho em Manila? Como vocês chamam alguém de velho? Porque eu também me vejo como uma pessoa jovem. Certo. Agora, Jesus era diferente porque, de fato, todos os profetas, sabe, nenhum dos profetas realmente tinha o poder de cura em absoluto. Quero dizer, Moisés não curou ninguém, Abraão não curou ninguém, Isaac não curou ninguém, Jacó não curou ninguém, Josué não curou ninguém. Ele só matou muita gente em batalhas. Gideão não curou ninguém. Elias curou uma mulher. Eliseu também, uma pessoa. Isaías não curou ninguém. Jeremias não curou ninguém. Abacuque não curou ninguém. Daniel não curou ninguém. Nenhum deles curou ninguém. Não houve nada parecido. Você tem a impressão de que eles estavam curando o tempo todo,
mas não estavam curando ninguém. Quem Moisés curou? Moisés não curou ninguém. Então houve uma profecia de que alguém viria. E a principal característica da pessoa era que ela teria cura em suas asas. Aleluia. Tá? Aleluia. E essa pessoa teria cura em suas asas, e o nome dele é Jesus. Então Jesus Cristo veio e andou fazendo bem. Então, em Atos, no livro de Atos, você sabe, Pedro estava pregando sobre Jesus Cristo. Na verdade, era o sermão de Pedro. As pessoas acham que Pedro só pregou uma vez em Atos 2, mas em Atos 10 ele também pregou um sermão muito bom. E esse é um sermão muito poderoso. Ele descreveu o ministério de Jesus e disse que Jesus Cristo, Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele andou fazendo bem e curando a todos aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Ok. Então, qual era o segredo dos milagres de Jesus? Ok, quantos aqui querem saber o segredo por trás dos milagres de Jesus? O segredo por trás dos milagres de Jesus era a unção do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque antes de Jesus ser ungido, ele era uma pessoa comum. Com que idade se faz carpintaria nas Filipinas? Em Manila, você quer ser carpinteiro? Quantos anos você tem quando começa a ser aprendiz? Alguém pode me dizer? Não há carpinteiros aqui. 18, 15, 18. Ok. Então Jesus começou o seu ofício naquela época. Lembre-se de que em Jerusalém, Belém, não havia universidades. Tudo bem, Jesus começou a carpintaria por volta dos 15 ou 18 anos. A escolha da idade fica a seu critério. Então, quando ele tinha 30 anos, que foi quando Jesus começou seu ministério, ele já era um dos carpinteiros mais conhecidos de Belém. Em Nazaré, qualquer um que precisasse consertar seu guarda-roupa ou sua cama, ou precisasse de uma cama, Jesus era o melhor. Consertar seu telhado, fazer suas portas, os móveis de Jesus eram os mais bonitos. Se você passar pela beira da estrada, verá a fábrica de móveis Jesus. Uau! Mesmo que você precisasse de um caixão, Jesus tinha caixões especiais para você. Uau! Quero dizer, Jesus era um carpinteiro especialista aos 30 anos. Agora a Bíblia nos diz isso. E Jesus Cristo começou a ter cerca de 30 anos. Ele não realizou nenhum milagre. Uau! E então ele ouviu falar de João Batista. O reverendo doutor João Batista estava realizando uma convenção e uma cruzada às margens do Rio Jordão. Uau! E ele decidiu frequentar a igreja de John. Algumas pessoas são grandes demais para ir à igreja de alguém e participar. Cuidado com as pessoas que não vão à igreja. Estou apenas recebendo a notícia em casa. Eles são pessoas perigosas. Ei, a Bíblia nos diz que devemos nos reunir ainda mais à medida que vemos o dia se aproximando. Então, cuidado com as pessoas que dizem: eu só assisto televisão cristã em casa. Quando chegar a hora de você se casar, então assista a televisão. A televisão vai casar você. E quando você morrer, peça para a televisão te enterrar. Agora, Jesus Cristo frequentou a igreja de João Batista. João Batista pregou poderosamente naquele dia. E ele fez um apelo, chamou todos que queriam se arrepender e se afastar dos seus pecados para virem à frente.
Ei, levante a mão e venha à frente. Jesus levantou a mão e foi à frente. E João Batista estava batizando todo mundo. E assim que Jesus chegou, era Jesus. João Batista viu Jesus e soube: esse homem não pertence a este lugar. Eu não preciso batizar essa pessoa. E ele reconheceu Jesus. Disse: pare, não faça isso. Porque um dia alguém vai me perguntar como eu entrei no ministério. E eu preciso de uma referência. E eu vou dizer que foi João Batista. Eu preciso de uma referência. Aleluia. Toda pessoa de bem tem uma referência. Se for ao escritório do pastor, vê a referência e as fotos. Não veio do nada, como Elias, o tisbita. Não, pai, ninguém trouxe ele ao mundo. Você é Elias? Você não é Elias. Então Jesus foi batizado, entrou na água, e quando saiu, uma pomba desceu sobre ele. E ele saiu da água orando. Aquilo era o Espírito Santo. É isso que é. Jesus não tinha isso até então, entendeu? Porque quando Jesus ia vir à terra, ele teve uma conversa com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eles tiveram uma reunião no céu e decidiram salvar o mundo. E quando eles decidiram salvar o mundo, então Jesus se ofereceu e disse: ok, eu irei primeiro. Tudo bem. E o Espírito Santo disse: ok, se você for, assuma a liderança. Eu vou me juntar a você. E quando eu me juntar a vocês, sinais e maravilhas começarão. Ninguém vai ficar. Vai ser fantástico. E Jesus sabia, porque para qualquer poder milagroso fantástico, o Espírito Santo tem que mover a criação do mundo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor movia sobre o abismo. Era como Marte, a Terra era como Marte ou Plutão, a Terra era como Júpiter, e era como se a Terra fosse como qualquer um deles, como a Lua. Não há nada lá. A temperatura na Lua é de 180 graus. Você não gostaria de estar lá. Não tem ninguém lá. Não há água. Não há vida. Então o Espírito do Senhor é o que não estava lá. Então os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, concordaram. E Jesus disse: eu assumo a liderança, então eu nascerei, mas estou dependendo de você. Não deixe de vir, porque você não pode me deixar lá fora. Uau! Então, naquele dia, quando Jesus se humilhou sob o ministério de João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. E o Espírito Santo sussurrou: estou aqui agora. É hora de mostrar ao mundo e ao diabo. E esse era o segredo por trás dos milagres. E a partir daí, Jesus foi para a próxima igreja, para a próxima sinagoga. E essa foi sua primeira mensagem. Sua primeira mensagem foi: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque essa é a grande notícia, a unção está sobre mim. É isso. Depois do culto, vai conferir na sua Bíblia. Vai ler, procura lá. Essa foi a primeira pregação dele. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Veja, o Espírito do Senhor está sobre você porque ele te ungiu. Quando você é ungido, você tem o Espírito Santo sobre você de um jeito que não tinha antes de ser ungido. Então o segredo por trás dos milagres é o Espírito Santo. Ninguém pode curar. Olha, nenhum de nós pode curar. Eu não posso curar ninguém. Eu falo isso o tempo todo. Sabe, quando temos cruzadas, outras pessoas, sabe, em alguns lugares estive. Me chamaram de mágico quando fui ao Senegal. Eles disseram em francês: um grande marabu, feiticeiro, mágico, chegou ao Senegal porque não acreditam em Jesus. Não acreditam. Não é cristão. É não cristão, mas tanta gente estava sendo curada que começaram a dizer na cidade que um grande mágico, Marabu, estava na cidade. Agora, o que eu digo é, se eu pudesse curar pessoas, se eu tivesse poder para curar, a primeira pessoa que eu curaria seria eu mesmo. Em segundo lugar, eu hospitais daria alta a todos os pacientes.
Olha, eu já trabalhei em um hospital. Eu sou médico. Pessoas morrendo, pessoas sofrendo. Eu sei, eu conheço as doenças que você tem. Se você visse essas doenças, você ficaria com medo. Você ficaria apavorado de verdade. Eu iria de enfermaria em enfermaria e daria alta para todo mundo. Se eu tivesse esse poder. Eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer é orar e confiar que o Espírito Santo toque as pessoas. E Jesus fará as suas maravilhas. Aleluia! Não é maravilhoso? Sim. É bom saber quem somos e quem não somos. Não se deixe enganar. Amém. Então agora Deus deu a sua unção a Jesus. Então lembre-se de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus. Então não foi como se Jesus sempre tivesse sido ungido. Houve um momento em que Deus ungiu. Depois disso, ele saiu fazendo bem. Mas antes disso, ele era carpinteiro. Então o que você precisa é da unção. Diga, eu quero a unção lá em cima. Você quer a unção? Não. Quando você ouve uma boa mensagem do Senhor, o que você deve dizer? Você deve dizer amém. Isso, diga amém. André Cross tem uma música muito boa, que a igreja diga amém. Quando você ouve uma mensagem do Senhor, a resposta certa, a reação certa é amém. Agora, quantos de vocês querem essa unção sobre a sua vida? Receba a unção em nome de Jesus. Agora, eu sempre desejei a unção. Agora, por favor, abra comigo a sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 21, para que possamos meditar juntos nesta importante passagem da palavra de Deus. Aqui diz, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aquele que te firma, assim como a nós, em Cristo e nos ungiu. Agora, o impressionante é o fato de que Deus nos ungiu. Deus ungiu muitas pessoas. Se você é um crente hoje, Deus nos ungiu. 2 Coríntios 1, 21. Agora, a questão é, por que não estamos vendo os milagres que Jesus viu? Mateus, capítulo 25. Não fique bravo quando lemos a Bíblia na igreja. É isso que devemos ler na igreja. Não pense que estamos lendo muitos versículos. Estamos lendo o que precisamos ler. Mateus 25, versículo 14. O reino dos céus é como um homem que, viajando para um país distante, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Jesus nos entregou seus bens. A unção. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, e a cada um segundo a sua capacidade, e imediatamente partiu. O que receberá 5 talentos foi e negociou com eles. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos também ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Amém. Agora, quando o senhor veio acertar contas com eles, todos tinham algo. Alguns usaram os talentos e outros não usaram os talentos. Quantos aqui vão usar a unção e os dons que Deus te deu? Você vai usar os seus dons? Sim, é hora de usarmos os dons. Amém. Agora, aquele que usou os 5 talentos ganhou mais 5, não é? Eu ganhei mais 5. E aquele que usou. E o Senhor disse, você foi fiel no pouco,
venha, eu vou te colocar como governante. No versículo 21, aquele que recebeu 2 disse, venha, ele conseguiu mais 2. Ele disse, venha, eu vou te colocar como governante. E aquele que tinha recebido um talento veio e falou tantas coisas infelizes. Amém. Agora, uma das coisas que os cristãos não percebem é que, quando você usa o que Deus te deu, isso aumenta. Quando você usa a unção que Deus te deu, ela cresce pelo menos o dobro. Se você tem 5 talentos e usa, eles crescem para pelo menos mais 5. Se você é ungido para pregar, isso cresce para pelo menos mais 5 unidades de pregação. A marca mínima de unção é o dobro. E muitos de nós somos chamados por Deus. A Bíblia diz que Ele nos ungiu. Há pessoas aqui. Deus chamou você, mas como você não usa seu dom, ele continua pequeno. Ótimo. Então a Bíblia diz que Deus deu talentos a cada um de nós. E um dos talentos maravilhosos que Ele nos deu é o seu algo bom. E essa é a sua unção. 2 Coríntios 1:21 diz, Deus nos ungiu. Nós somos ungidos. Incrível. Alguém como você é ungido. Uau! Mas como não o usamos, tudo bem, ele não muda. Agora, o que você precisa perceber, e eu tenho boas notícias para você, é que o primeiro nível de aumento da unção em sua vida é proporcional ao que você tem. Mas a próxima promoção não é proporcional ao que você tem. Então, inicialmente, Deus irá dobrá-lo. Mas então ele diz, venha e tenha autoridade sobre 10 cidades. Não há conexão entre 5 talentos e 10 cidades. Muitas vezes, o que você começa não tem relação com o quão grande Deus vai te tornar como resultado de ser fiel com o que você usa. Então, 2 talentos se tornam 2 talentos. Depois de 2, venha e tenha 10 cidades. Às vezes as pessoas não percebem o quão grande Deus pretende te dar. Se você apenas usasse o pouco que tem, depois você nem consegue relacionar o que começou a trabalhar com as 10 cidades das quais agora está encarregado. Então, 2 se tornam mais 2. Depois disso, vira 10 cidades. Me diz, que tipo de soma é essa? Receba a unção do Senhor que está vindo sobre a sua vida e use-a em nome de Jesus. Amém. Deus nos ungiu. E Deus ungiu muitas pessoas e muitos de nós temos que trabalhar. Ele está trabalhando na igreja. Começa a usar a unção sem fazer nada. Ficar sentado ali apenas nos observando não vai resolver nada. Podemos todos ficar de pé? Podem ficar de pé? Certo. Agora, por favor, coloque a mão no assento e verifique onde você estava sentado. Como você se sente? Verificar. Está quente? É só isso que você está fazendo. Para alguns de vocês, a única conquista na igreja é aquecer esta cadeira. Você está vivo. Parabéns por aquecer a cadeira. Isso é tudo que você fez por Deus. Obrigado. Você pode se sentar. Olá. Alguns de vocês já vêm a esta igreja há 5 anos. A única coisa que você fez foi deixar este assento quente, às vezes, sujá-lo também. Colar chiclete, todo tipo de coisa na cadeira. Ei, Deus quer te usar para mais do que esquentar essa cadeirinha azul onde você está sentado. Eu disse que Deus quer te usar para mais do que esquentar essa cadeira onde você está sentado. Posso ouvir um amém de alguém? Deus quer te usar. Você sentado sem fazer nada? A igreja fica chata quando você não faz nada. É chato. Você senta ali, só escuta a pregação todo dia. Você vem, você vai, você vem, você vai. Você não faz nada. O que você faz com todas essas mensagens maravilhosas que ouve? Você não coloca isso em prática e é por isso que você ainda está no nível em que está. Você não pode simplesmente vir e receber. Recebendo. Pastor, abençoe-me. Toque-me mais uma vez. Reze por mim mais uma vez. Toque-me. Senhor, eu recebo. Olha,
Quantas vezes você quer receber? Está na hora de você parar de dizer o que eu vou receber e começar a dizer o que eu vou dar. O que eu vou fazer para Deus, em vez de o que eu vou receber de Deus. O que eu vou fazer para Deus. Posso ouvir um amém de alguém? Amém. O que o Senhor dos Anéis vai fazer por mim hoje? O que você vai fazer para o Senhor hoje? Pergunte ao seu vizinho. O que você vai fazer para o Senhor? O que você vai fazer hoje? Você não vem, aparece aos domingos. Pode ser um bom cristão uma vez por semana? Pequena prosperidade que você tem para de vir à igreja. Por isso, nunca vemos o nível de prosperidade que Deus quer dar. Quando Deus deu a Abraão seu filho, a bênção máxima, Deus pediu de volta: me devolva seu filho. 100 anos de idade, mais de 120 anos. Abraão, ele pediu para ele: vai e devolve o seu filho para mim, aquilo que eu te dei. E Abraão disse: claro. No dia seguinte, imediatamente ele se levantou. As pessoas demoram tanto para obedecer a Deus. Imediatamente ele, um homem de 120 anos, subiu montanhas. Ele levou o filho para uma montanha. 3 dias subindo montanhas para encontrar um lugar para sacrificar o filho. Alguns de nós, com 36 anos, não conseguem nem andar daqui até ali para ir à igreja. Abraão ficou 3 dias subindo montanhas só para servir a Deus, o Deus que ele amava. Não é à toa que Deus disse: eu vou te abençoar. Todo mundo no mundo será abençoado através de você. Eu vou te abençoar tanto que você será uma bênção para o mundo inteiro. Compare-se com Abraão. Deus deu a ele e depois pediu: me devolva, me devolva o que eu te dei. Um dinheirinho pequeno. Você tem uma prosperidade pequena. Você conseguiu viajar para a América uma vez. Por causa disso, você esfriou na fé. Você nem vem mais à igreja porque foi para a América 2 vezes. Ei, Deus te ungiu. E Deus espera que você use a unção. Você se levantar e usar a unção. Filipinas salva Jesus. E as Filipinas, a Ásia impactada. Vamos sair das Filipinas para a Indonésia, para a Tailândia, para a Índia, para a China, para a Mongólia, para o Vietnã. Vamos de nação em nação, de nação em nação. Quem você acha que vai fazer isso? Quem você acha que vai ao mundo todo pregar o Evangelho? Nós é que vamos fazer isso. Amém. Então é hora de usarmos a pequena unção que Deus nos deu. É por isso que as coisas secam agora. Olha o que esse cara disse. Ele disse que aquele que recebeu um talento, ao invés de usar a unção. Veja o que ele disse. Ele disse: então, o que havia recebido um talento chegou e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem extremamente rigoroso e severo, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. E isso me causa um grande e profundo temor e apreensão. Então, o primeiro motivo pelo qual as pessoas não usam a unção é porque criticam pessoas em autoridade. Quer dizer, ele disse: eu te conheço, você é um homem severo. Você colhe coisas que não plantou. Isso não é trapaça? Estou te perguntando, isso não é trapaça? Uma das primeiras razões pelas quais as pessoas são estéreis e não fazem nada com Deus é porque estão criticando autoridades e pessoas que Deus usa para abençoá-las. Esse homem lhe deu um talento e ele disse: eu te conheço. Você é um homem difícil. Você é um homem difícil. Bons líderes duros. Eles são difíceis. Todo mundo fala duro. Salmo 63, versículo 8. Minha alma me segue com afinco. A Bíblia diz: suporte as dificuldades como um bom soldado. Então eu sei que aquele era um homem duro, colhendo onde você não plantou. Homem mau, você não plantou tomates. Você quer colher tomates? Não vou trabalhar para você. Não pode me enganar. As pessoas vão à igreja. Você acha que o pastor Samuel quer te enganar? O que? Ele vai te enganar?
Oh, sim, eles querem meu dinheiro, eles querem isso, eles querem fazer aquilo, eles querem que eu trabalhe de graça. Eles estão usando você. Usando você. Você é a pessoa certa? Pergunte ao seu vizinho. Pergunte ao seu vizinho. Foi você quem disse que o pastor quer te usar? Quem disse isso? Está nesta sessão? Está lá em cima. Eu ouvi a pessoa que disse que está lá em cima. Você quer me usar e quer me enganar. Qualquer um que acha que Deus quer te enganar, te usar, tirar algo de você de graça. Peça demissão agora. Simplesmente peça demissão e vá trabalhar para o diabo. Sim, se é isso que você quer, não trabalhe para o diabo, mas não fique aqui criticando. Eu conheço você. Você é um homem duro, colhendo onde não semeou. Então ele disse o segundo motivo. Sim, olha, se você critica Benin, como você vai trabalhar na cura e na unção? Se você critica Teterine Kuan, eu vim à sua igreja. Eu prego algumas vezes, oro por você. Me criticar? Quero dizer, o que você vai ganhar com isso? Como é que você vai conseguir? Por que você não prega nem 1/10 do que eu prego? Você critica seu pastor, convive 30 anos. Mesmas pessoas têm algo a dizer 30 anos. Você sabe difícil falar mesmas pessoas sempre? Não, eu estou te perguntando. Você sabe como é difícil falar com as mesmas pessoas o tempo todo? Pessoas que te ouvem o tempo todo? Ele está aqui pregando para você há 30 bons anos. Por que você não faz 100 vezes o que ele fez antes de falar? Então ele diz, eu te conheço. Você é um homem duro. Você colhe onde não plantou. Você nunca vai desfrutar de certas unções quando as critica. Você nunca tem uma igreja grande como esta. Se você falar sobre seu pastor ou qualquer pastor, por falar nisso, deixe cada pastor fazer o que está fazendo e ore apenas por você mesmo, ok? Ok, Deus pode nos matar a qualquer momento. Ele não nos quer mais. Ele simplesmente mata uma tentativa. Não há dificuldade com o Senhor. Se Ele não gosta de nós, não somos. Ele não está feliz conosco e nos remove. Deixe cada servo nas mãos do seu Senhor. O Senhor dele sabe como lidar com seus servos. Posso ouvir um amém de alguém? Então, a segunda coisa que ele disse foi, eu tive medo e me escondi. Leia, ele diz, eu tive medo, então me odiei. O medo é a razão pela qual muitas pessoas não servem a Deus. A maioria de nós não serve ao Senhor por causa do medo. Eu quase não me tornei pastor por causa do medo. Quando decidi começar uma igreja, falei para o meu assistente, por que a gente não começa uma igreja? Sabe? E ele disse, vamos bem longe da cidade e começamos a igreja. Assim, se não der certo, ninguém vai ver que a igreja não funcionou. Sim, o medo faz com que a gente não ande na unção. Muitos pastores deveriam estar orando pelos enfermos, mas o medo? E se você passar vergonha? E se ninguém for curado? Veja, pregar é diferente de orar pelos enfermos. Na pregação, unção não esteja. Você pode gritar um pouco mais alto e as pessoas vão achar que você está ungido. Mas quando a gente ora pelos enfermos, você não pode fazer nada a respeito. Ou as pessoas são curadas ou não são curadas. O medo é o motivo. E todo espírito de medo está quebrado. Em nome de Jesus. Ir por todo mundo. O medo manteve a igreja dentro de casa. E se a gente morrer? As pessoas perguntam, quando você vai para a África, a água é segura? Pode beber? A gente pode beber a água? A gente pode comer a comida? É seguro? Tem segurança? Somos isso? Olhem esses gatos assustadores. Muitas igrejas estão cheias de milhares de gatos medrosos.
Você sabe o que é um gato assustador? Um gato assustado. Ei, estou com medo de ir. Posso comer a comida? O que eles comem? Posso beber a água? É seguro? Ouvi dizer que há algo sobre isso. Ei, foi isso que paralisou a igreja. A igreja inteira está paralisada de medo. Na primeira vez que eu ia para a Colômbia, sabe, um homem veio até mim e disse: não vá para a Colômbia, não vá para a Colômbia. Eu perguntei: por quê? Ele disse: na semana passada mataram um pastor quando ele terminou de pregar e estava servindo a ceia. Atiraram nele dentro da igreja. Eu disse: uau, sério? E eu tinha acabado de ser convidado para a Colômbia. Quando ele me contou, eu disse: sério? E eles disseram que há 2 semanas, um pastor terminou de pregar e estava indo para casa. Assim que ele abriu a porta e estava entrando no carro, atiraram nele. E eu recebi meu convite. Eu estava a caminho. Eu realmente tinha chegado em Nova York. Eu estava voando de Nova York para Bogotá, para a Colômbia. Não de Bogotá para a Colômbia. Bária. Quando eu ouvi, eu disse: não vou mais. Não vou mais terminar Colômbia. Não. Então eu entrei no avião e voei para o Panamá. Enquanto eu estava no avião, tive um sonho. E no sonho eu lembrei de uma mensagem. E era sobre um homem rico que fazia parte do conselho da igreja. E a igreja queria expandir. E o homem rico disse: não, não vamos expandir essa igreja. Deixe o povo ir para outra igreja. Não precisa. A gente não precisa de mais coisas. E ele impediu a expansão da igreja porque era um homem poderoso na igreja. Algumas semanas depois, ele estava subindo a colina com suas 2 filhinhas para uma mansão enorme que ele tinha construído na América. E no caminho, sua filhinha disse: papai, papai, a gente pode comprar um sorvete? A gente pode comprar um sorvete? E ele disse: tudo bem, vocês podem comprar um sorvete. Então ele disse que ia parar ali do lado. Tinha sorvete ali. Ele: tomem cuidado ao atravessar a rua. As 2 filhinhas desceram para a rua. Esse é o próprio testemunho do homem. Elas saíram do carro, atravessaram a rua. E enquanto estavam atravessando a rua, não sei como vocês chamam os grandes tracucos com rodas de 16. Como você os chama aqui? 16 semifinais. Como você chama isso aqui? Rebotes de contêineres. Um enorme trailer de container surgiu do nada. Este é o próprio homem realmente dizendo que um americano pegou seus filhos e os esmagou. Muito. E o homem saiu do carro gritando, correndo atrás de pegar os pedaços. E ele disse que enquanto corria ouviu a voz de Deus dizendo que você não faria isso. Você não quis construir minha casa, mas quer construir sua mansão para si mesmo. Vá para a sua mansão, vá em frente, vá para a sua mansão com a sua família. Você afastou o meu povo. Você não quis construir minha casa. Você não quis fazer nada por mim. Vá em frente, é ele mesmo. Ele estava dando esse testemunho. Esse é o sonho que tive no prédio. Deus disse também: agora você também está se protegendo. Enquanto eu estava indo, voando, ele disse: agora você está seguro, se protegendo. Você não quis ir para a Colômbia porque queria estar seguro. Assim que eu pousei, eu me levantei. Eu disse: eu vou para a Colômbia. Com ou sem perigo de morte, eu estarei lá. Não vou negar nada a Deus. Aleluia. Assim que cheguei no Panamá, meu amigo apareceu e me entregou ele. Ele estava me mostrando fotos. Ele disse: por favor, venha, nós realmente precisamos de você. Eu disse: eu estou indo. Não precisa me mostrar fotos. Eu estou indo. Você não precisa me pedir 2 vezes. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. 2 dias depois, eu estava em um voo para a Colômbia. Assim que cheguei na Colômbia, às portas do avião, havia soldados com metralhadoras. Quem eles procuram? Odds, não sei como dizem isso em espanhol. Assustei-me. Eu disse: é isso, estou morto. Estou morto. Eu o segui. Olhar.
Fui vigiado por cerca de 16 soldados durante toda a minha estadia em Barquear, na Colômbia. Sim, com metralhadoras. O carro em que eu estava era blindado. O motorista estava com uma arma do lado. Eu disse: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para me matar logo no primeiro dia. Sabe, eles me pediram para falar com as pessoas, mas na verdade eu não falei. Eu nem entendi. Sabe, eu não falo espanhol. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas na verdade eles só estavam me testando. No primeiro dia, quando preguei, orei pelos doentes. Houve tantos milagres. Meu intérprete me disse: agora você é o principal orador. Eu disse que não sabia o que era isso. Eu disse: agora você é o principal orador, baseado no que aconteceu no primeiro dia. Durante 5 dias, milagre da Bíblia, ressuscitar mortos. Eu vi tudo o que está na Bíblia. Eu vi isso na Colômbia, e o medo estava prestes a me impedir de fazer isso. Os maiores milagres que já vi. Sim, noite após noite, cego, em cadeira de rodas. O palco inteiro estava cheio de cadeiras de rodas. Então, um dia, uma senhora morreu, seu filho morto. Ela trouxe seu filho morto para a cruzada. A criança morta. A criança voltou à vida e subiu ao palco. Meu filho está vivo. No dia seguinte, quando cheguei à cruzada, eles trouxeram mais pessoas mortas da cidade para eu ressuscitar. Ei, eu me tornei uma estrela. Eu não conseguia acreditar no que via. Ambulâncias estavam enfileiradas. Havia mais ambulâncias do que carros. A cidade inteira estava lá. E foi a maior colheita de milagres que já vi naquela época. Mas veja, o medo quase me impediu de experimentar tudo que Deus tinha me chamado para fazer. Eu estava com medo e me escondi. Eu estava com medo e me escondi. Eu estava com tanto medo que me escondi. Alguns de nós estão se escondendo. O medo está nos afastando do nosso chamado. O medo está te afastando da unção, do que Deus te chamou para fazer e da vontade dele para nossas vidas. A igreja toda está se encolhendo de medo. Eles não vão mais a lugar nenhum. Você pede para eles irem. Eles dizem: não, não. Ir para onde? Deixa outra pessoa ir. Eu estou prosperando. Estou comprando um carro novo. Estou fazendo um financiamento. Estou me endividando. Se a unção atuar vida, rompa medo. Não importa orar pelos doentes. E ninguém é curado. Embora, pela graça de Deus, eu nunca tenha visto isso acontecer. Eu não me importo. Quem sou eu? Não tem nada de especial em mim. Oro para que você seja curado. Você não é curado. Não, eu não sou a causa de nada. Eu orei por você. O Espírito Santo é o Espírito Santo. É isso. Onde fui orar pelos doentes, vi pastores no palco, com olhos críticos. Alguns não acreditam em nada. Mais do que qualquer outro grupo, pastores, você os vê sentados atrás de mim no palco das cruzadas, sentados ali torcendo para que não aconteça nenhum milagre. E à medida que os milagres acontecem, eles ficam impressionados, eles ficam boquiabertos. Sim, já fui a muitas cruzadas, já vi muitas coisas. Eu tinha medo de me odiar. A partir de hoje, você vai parar de esconder seus dons e parar de esconder de Deus. A partir de hoje, parem de esconder seus dons e parem de esconder faculdade. Amém. Diga. Você deve aprender a dizer amém. Que a igreja diga amém. Prefeito, talvez seu coral devesse cantar essa música e toda a igreja aprenderia a dizer amém. É uma música muito bonita. Que a igreja diga amém. Aleluia. A unção. Diga a alguém que preciso da unção. Preciso da unção. Então o jovem, o homem que recebeu um talento, não posso usar um talento só. Uma das razões pelas quais escondemos a unção é porque achamos que é pequena demais ou alguém foi curado de dor de cabeça. O que é uma dor de cabeça? Dor de cabeça não é doença. Eu estava com uma dor. Isso não é um problema de verdade. Veja, você está superestimando suas habilidades. Deus te deu de acordo com a sua capacidade.
Ele te deu para curar dor de cabeça. Se for fiel, vai dobrar e se tornar ainda mais. Isso não é milagre. As pessoas riam, dizendo que não era. Ao ver milagres, fico impressionado. Lembro rindo. Se tem medo de rirem, não verá o poder de Deus. É hora de se levantar e servir ao Senhor. Convoco os jovens igreja. É hora de você se levantar, servir a Deus e seguir o chamado de Deus. Torne-se como seu pastor. Siga-o, ele é o melhor exemplo que você tem. Alguém que deixou seu país, saiu quando era um jovem de 20 e poucos anos e veio para cá. Siga esse exemplo. Se você tem alguma coisa, quer alguma coisa para seguir e fazer a obra de Deus e parar de se esconder. Se ele tivesse escondido seus talentos, se você tivesse dito, tenho medo das Filipinas, se ele tivesse dito, estou me escondendo na América, agora ele estará vendendo carros na América. Você o vê vendendo carros. É isso aí. Te dou isso por 42 mil. É só isso que ele estaria fazendo na América hoje. E toda essa igreja não existiria. Nenhum de vocês estaria aqui. Todos vocês estariam perdidos. Por que vocês estariam se escondendo na América, vendendo carros e dizendo, Deus me abençoou, Deus está agindo. Eu vou para Tóquio, de lá para Xangai faço negócios no Cairo. E o que é isso? O que é isso? Você se escondeu. Você escondeu seu domingo. Você chama ganhar dinheiro de obra de Deus? Ganhar dinheiro não é obra de Deus. Trabalhar para Deus é ganhar almas e pregar a palavra de Deus. Eu disse que trabalhar para Deus é pregar a palavra de Deus e ganhar almas. Deus está chamando muitas pessoas para fazer esse trabalho. Então, não se superestime. Quando comecei a pregar, minha igreja era pequena que organizar em círculo. Sentamos em círculo. Não éramos muitos. Éramos 6 pessoas. Nós ficávamos sentados às terças-feiras. Uau! Mas cresceu. Eu disse que cresceu. Se eu fosse dizer, não vejo porque deveria pregar para essas poucas pessoas. Todos os meus passes eu envio para começar. Todos começam com uma pessoa. 2, 3, 4, 5. É assim que começamos a frequentar a igreja. Nós não destruímos as igrejas das pessoas. Nós não desmontamos a igreja de alguém e tiramos uma parte dela. Você vai lá fora sem nada e começa a andar na rua, falando com as pessoas e ganhando almas para Jesus Cristo. Dê um grito de aleluia ao Senhor. Ei, é melhor eu me apressar. Estou te falando. E o próximo motivo é a preguiça. E Jesus disse, servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Muitos cristãos são preguiçosos demais para fazer qualquer coisa para Deus. Quem não se levantaria, pastor, para falar com você sobre vir para mais de um culto? Olha, quanto mais você tem comunhão, mais Deus te abençoa. Ninguém precisa te dizer para vir à igreja. Você tem que saber disso. Esta é a embaixada de Cristo. Deus está aqui. Esta é a casa de Deus. É aqui que está a bênção do Senhor. É isso aí. Ninguém precisa te dizer. Quero dizer, venha. Venha 2 vezes. Venha 3 vezes. Venha de novo. Sabe, estamos fazendo algo especial. Você tem que saber. Alguns de vocês são membros da igreja. Vocês nem sabem o que está acontecendo na igreja. Alguns de vocês ficaram surpresos de vir aqui esta manhã e me ver aqui. Você está surpreso? Você está surpreso que eu esteja aqui? Quem é esse homem? Eu sou da Indonésia. Tá bom? Eu sou da Indonésia. Vocês nem sabiam que eu viria. Por que, quando se trata da obra de Deus, somos tão preguiçosos? Ele disse, servo mau e preguiçoso. Maldade, preguiça e perversidade. Se a pastora Sara não tivesse ido para as Filipinas, a maldade seria. Todos nós teríamos nos perdido. Muitas pessoas teriam se perdido. E é isso Jesus com maldade. Hoje usarmos a unção. Quantos usaram a unção? Quantos estão prontos para obedecer ao chamado de Deus? Quantos estão prontos para deixar de lado os seus medos? Pare de andar pelo medo. Pare de se esconder. Pare de se esconder. Pare de se esconder. Uau! Sabe, uma vez Deus me enviou para ir para a Nigéria. Eu disse, Nigéria, Senhor, estou com medo. Ele disse, vá para a Nigéria. Eu disse, eu vou. Eu sempre me lembro da Colômbia e digo, Senhor, eu vou. Foi na Nigéria que vi as maiores cruzadas. Sim, bom, ouvi tantas coisas.
mas dizendo, eu vou. As pessoas ficaram impressionadas que estávamos lá. Ajudamos em campanhas, as maiores, as mais poderosas. Ah, sim, o medo está te segurando. Quando eu fui escrever um livro, Satanás me disse, você? Ninguém vai ler seu livro. Quem vai ler esse livro hoje? Pela graça de Deus, milhões de livros. Línguas diferentes, em todo lugar. Eu encontro pessoas o tempo todo. Uma das principais coisas no meu ministério são os livros. Fiz com que as pessoas me convidassem só por causa dos livros. Incrível. Ao escrever, Satanás, você é Kenneth Hagin. Ninguém jamais lerá seu livro de Gana. Mas hoje é uma das coisas principais. Então não deixe que Satanás o impeça. Deus chamou você. Salmo 63, versículo. Ele disse, minha alma segue tinha depois. Você. Duro. Se Deus te chamou, siga a vontade dele. Difícil. Esteja atento, insista, não deixe nada para trás. Deus vai te abençoar enquanto você o serve. Deus vai dobrar a unção sobre a sua vida enquanto você o segue e faz a vontade dele. Fiquem de pé, todos. Aleluia. Você está feliz por ter vindo à igreja hoje? Você vai usar a unção que Deus te deu? Tem certeza que vai usar a unção que Deus te deu? Se você não usar a unção que Deus lhe deu, um dia Jesus dirá, servos inúteis, inútil. Você é perverso e inútil. Não lucrativo significa que você é inútil. Eu não preciso de você. Isso nunca será dito sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a mão e diga, serei útil. Estou superando meus medos. Vou servir ao Senhor de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Vou usar a unção. Vou usar a graça. Vou usar o poder que Deus me deu. Levante a mão e diga, eu sou ungido. Eu sou ungido porque o Espírito Santo está sobre mim. Levante a mão e diga, obrigado, Jesus. Agradeça a Deus agora mesmo pela unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Pai, obrigado. Obrigado, Amélia. Obrigado por nos chamar. Obrigado por nos dar tantos dons, tantos talentos. Obrigado pelo pouco que o Senhor colocou em nossas mãos. Somos gratos. Jesus, essa é uma grande oportunidade que o Senhor nos deu para te servir. Obrigado pelos talentos, pelas pequenas coisas que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor dobra isso toda vez que usamos. Obrigado por multiplicar nossa autoridade à medida que usamos os teus dons. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Ele é um Jesus que cura, um Jesus de cura, um Jesus de restauração.